E aí, pessoal, tudo certo? Vamos para nossa aula de comunicação de dados hoje e o assunto da aula é o ART. É um dos meus assuntos favoritos aí dentro da parte de comunicação de dados. Então, só para dar uma recapitulada em alguns conceitos, a gente tem que lembrar que comunicação serial, pessoal, é um tipo de comunicação onde a gente vai transmitir num único meio físico ou num único fio, através de um único meio físico, os dados que a gente quer enviar. E a ideia é que a gente transmita esses dados de maneira sequencial. Cada bit, então, que compõe os bytes que a gente quer enviar, vai ser enviado bit a bit, né, ao longo do tempo, através do meio, e o dispositivo que está recebendo essa informação, ele vai receber esses bits e vai reconstruir isso em bytes, que daí a aplicação, né, o programa vai receber e vai poder interpretar. Então, a comunicação serial, ela parte dessa ideia, né, de a gente transmitir os bits e codificar eles de alguma maneira no meio físico. Por exemplo, nessa figura, a gente está codificando os bits com duas tensões. Toda vez que o bit sendo transmitido é 1, né, a gente coloca 5 volts, digamos assim, no meio físico. E quando a gente está transmitindo o bit 0, coloca 0 volts. Isso depende da codificação que a gente está usando, que nem eu mostrei na aula de métodos de transmissão ali de camada física. O que significa o ART, pessoal? É Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Transmissor e receptor assíncrono universal. Tá? Tem também os ART, né, que tem um S junto, porque essa aí tem um clock junto. Mas enfim, o que significa cada palavra dessas? Primeiro, Universal, que significa que é padrão, é aberto, é universal, que vários dispositivos vão poder usar, digamos assim. Assíncronos, pessoal, quer dizer que a gente não está transmitindo um sinal de clock junto, para indicar quando tem um dado, né? Os dois dispositivos que vão se comunicar, eles têm que estar configurados a uma mesma taxa de comunicação para trocar dados. E transmitter-receiver significa que esse componente, né, o ART, ele tem a habilidade de receber dados e transmitir dados também. O que é uma ART, pessoal? O ART, pessoal, é uma unidade de várias portas lógicas, é uma máquina de estados especial, na verdade, que é implementada dentro de microcontroladores e de outros processadores. Então, se a gente voltar aos conceitos de eletrônica digital 2, por exemplo, o Shift Register é um registrador de deslocamento. E ele permite que a gente pegue dados em paralelo e converta eles em serial, ou dados em serial converte em paralelo. Então, a ART é uma adaptação desses shift registers com alguns incrementos, mas basicamente é uma máquina de estados que está implementada dentro dos microcontroladores. Como é que funciona no PC, por exemplo? Né? No PC, a gente tem as portas COM, que estão aqui no gerenciador de dispositivos do Windows, por exemplo, vocês vão ver em portas COM e LPT. Se o computador de vocês tem uma porta serial, né, ou uma porta compatível com o ART, ele vai aparecer aqui como COM1, COM2. Quando vocês plugam o Arduino, por exemplo, numa porta USB, também aparece uma porta COM aqui, que é para representar uma porta serial, que é justamente uma das portas que o Arduino tem para as comunicações usando o ART. Então, essa máquina de estados, né, essa UART, a gente vai encontrar em placas-mãe, nos chipsets, alguns conversores de comunicação, em microcontroladores, em alguns CLPs, né? O uso é bem vasto. Outra característica que não define o padrão de meio físico. O que quer dizer isso? Que não define conectores, nada desse tipo. A UART vai funcionar com níveis de tensão alto e baixo. E aí, por exemplo, no Arduino Uno, que ele funciona com 5 volts, bit 1 vai ser representado por 5 volts, bit 0 por 0 volts num pino. Se tu estiver usando um microcontrolador que funciona com uma tensão de alimentação de 3V3, provavelmente o nível lógico 1 vai ser 3,3 e o nível lógico 0 vai ser 0 volts. Tá? Então, outra coisa que a UART faz é usar NRZL, essa codificação que a gente já falou, né? Onde o nível de tensão indica qual bit está sendo transmitido. Tá? Então, a comunicação básica, pessoal, da UART. Qualquer dispositivo que tenha uma UART, que tenha esse periférico, digamos assim, na sua construção, vai ter basicamente 3 pinos
básicos que tem que ser usados para as comunicações. Então aqui eu estou representando dois dispositivos, dispositivo 1 e dispositivo 2, tá? O dispositivo geralmente vai ter um pino que vai se chamar TX ou TXD, que é um pino de transmissão. Então qualquer byte que a gente botar lá no nosso código, né, na nossa programação que a gente quer transmitir, vai sair por esse pino TX. Então o TX tem que ser ligado no RX do dispositivo 2, que é o pino de recepção de dados. Então os dispositivos com ART sempre vão ter um pino de TX, um pino de RX para receber e enviar dados, né? Então aqui essas setas indicam a direção. Se a gente quiser ligar um no outro, tem que ligar o TX no RX e TX no RX. E geralmente vai ter um pino de GND, né? Que vai ser a nossa referência de tensão. Sem esse pino, essa comunicação não funciona na UART, porque a gente precisa manter uma mesma referência de tensão para que esses dois dispositivos conversem, tá? E a UART, além desses dois pinos, vai ter um mecanismo para sinalizar quando está começando uma transmissão e quando ela está terminando. Que essa é a codificação que a gente vai falar depois. Então, por exemplo, no Arduino, pessoal, se eu quisesse ligar dois Arduinos Uno, tá? Um no outro, para que eles trocassem dados entre eles. Aqui é uma representação no Tinkercad, tá? Depois a gente vai voltar nela. Mas basicamente aqui, ó, o Arduino tem um pino de TX e RX. Ele tem uma serial implementada, o Arduino Uno, tá? E vocês estão vendo que tem um pino de TX com uma setinha para fora, para indicar que ali é uma saída de dados. Enquanto que o RX é uma setinha para dentro, para indicar recepção. Então, se eu quisesse fazer um Arduino enviar bytes de um para o outro, usando a UART, né, para eles trocarem uma mensagem, mandar um sinal, um dado, uma variável, eu ligo o TX de um no RX do outro e vice-versa. Assim eu consigo enviar dados de um para o outro. Uma coisa importante, né, a UART foi pensada ponto a ponto, pessoal. Então não dá para ligar mais que dois dispositivos de uma maneira tão trivial. A ideia é usar ponto a ponto, tá? Então, qual é que é a codificação, pessoal, da UART? Qual a sequência de envio? O que acontece nesse pino TX aqui quando eu estou transmitindo dados, tá? Pensem no programa de vocês. No nosso programa vai ter uma função, que no caso do Arduino é serial.write. É uma função que quando a gente bota alguma variável, algum dado dentro dessa função, ele dispara essa transmissão. Então, o que vai acontecer no pino de TX? Se a gente botasse um osciloscópio para medir, tá? Quando não tem nada sendo transmitido, pessoal, a gente vai estar nesse estado de idle aqui, que é esse 1 que eu botei aqui, tá? Então, quando não tem nada sendo transmitido, quando a gente não mandou o Arduino enviar nenhum byte pela serial, transmitir, vai estar em nível lógico 1, ou seja, vai estar em 5 volts o sinal, né? No caso aqui do Arduino, vai manter em 5 volts esse pino. E aí, quando a gente mandar esse comando para ele enviar um byte, a primeira coisa que vai acontecer é um start bit, ou seja, o Arduino vai colocar o pino TX em nível lógico 0 para que o receptor consiga saber que vai começar uma transmissão. E aí a máquina de estados no receptor se adapta, né? Logo depois disso, pessoal, vão ser transmitidos os bits que compõem o dado que a gente quer transmitir. Então, ó, D0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os 8 bits que compõem um byte que a gente quer transmitir. E uma coisa importante, ó, o primeiro bit a ser transmitido é o bit menos significativo do byte, tá? Que é aquela coisa do Little Endian que eu falei na aula anterior de métodos de transmissão. A gente vai pegar o nosso dado, nosso byte que a gente quer transmitir, e o primeiro bit que se transmite é o menos significativo. Depois o segundo, terceiro, até o mais significativo. Tá? Então a gente vai transmitir, né, esses 8 bytes. Esses pontilhados é para mostrar que essa onda pode subir ou descer, dependendo do dado, né, que a gente quer transmitir. E a gente pode ou não ter um bit de paridade, que eu vou falar depois. Ele pode existir ou não, depende da configuração que a gente fizer na UART, tá? Mas ele serve para o receptor testar esses dados recebidos e validar se chegou certo ou se chegou com algum erro, se algum bit veio trocado. E depois que ele transmitiu os dados, pessoal, ele coloca um stop bit. Tem que ter esse bit que leva para nível lógico 1 para indicar o fim da comunicação
E depois, se não tiver nada para transmitir, ele vai ficar em idle aqui em nível lógico alto de novo, até a gente no nosso programa disparar o envio de um novo byte. Então é isso. Sempre que a forma de onda, pessoal, na UART vai ser sempre nesse estilo. Enquanto não está transmitindo nada nível lógico 1, começou a transmitir, dá um start bit, vai para 0, envia os 8 bits de dados. Se tiver paridade configurada, coloca o bit de paridade, senão já vai para o stop bit aqui, para o nível lógico alto 1. Se tiver mais um byte para transmitir depois, ele já pode vir, dar um próximo start bit e começar a transmitir aqui adiante, tá? Então é sempre essa sequência. A gente vai ter que desenhar umas formas de onda, então sempre essa sequência, tá? E é assim que a gente vai chamar os estados. Idle, quando não está transmitindo nada. Start, indicando o começo. Envio dos data bits. Paridade, stop bit. Então, por exemplo, aqui, ó, pessoal. Eu quero transmitir 0x55, tá? Esse byte está em hexadecimal. 0x55 em binário é 01, 01, 01, 01. E esse bit aqui é o LSB. É o menos significativo, tá? E esse aqui é o mais significativo. Então, o que vai acontecer? Quando o dispositivo aqui disparar a transmissão desse byte 0x55, ele vai estar em estado idle, sem transmitir nada. Começou a transmissão, coloca aqui em start, envia o bit menos significativo, né, que é esse 1 aqui. Depois envia o 1, 2, 3, 4 e o mais significativo aqui. Então ele vai enviar essa sequência e botar um stop bit aqui para indicar que terminou de enviar esse byte. Aqui sempre vai ter pelo menos um stop bit. E aí depois, se tiver que transmitir outra coisa, né, pontilhadinha aqui indica um próximo start bit, digamos assim. Outra coisa importante que a gente vai ver aqui, né, que para transmitir 8 bits de dados foram necessários 10 bits, né? Porque tem um start bit e um stop bit. Então isso é um impacto da codificação. A gente vai acabar tendo que transmitir mais bits para poder indicar, né, para os dispositivos o início e o fim da transmissão. Vamos fazer mais um exemplinho, então? Então, se vocês abrirem o Tinkercad, pessoal, e fizerem um projeto lá, vocês podem, por exemplo, criar um programa nesse estilo aqui, ó. Colocar um Arduino Uno, botar um pino e ligar no pino TX um osciloscópio, tá? E ligar esse osciloscópio no terra para a gente ver a forma de onda do que está saindo no pino TX. E aqui tem um programinha que é basicamente a configuração de como a gente configura a serial mais básico possível no Arduino. Na função de setup a gente configura a porta serial, aqui no caso para ela funcionar a 9600 bps, bits por segundo, que é a velocidade com que ela vai transmitir os bits. E aqui no loop, o que eu fiz? Ó, um serial.print, botei o caractere A, minúsculo, tá? Então ele vai disparar pela serial a transmissão desse caractere A e vai esperar um delayzinho aqui de 2 milissegundos e vai ficar transmitindo A um atrás do outro, tá? Então eu coloquei isso aqui no Tinkercad, né? Vocês estão vendo o código aqui, né? E o que acontece, pessoal? Eu vou abrir o Paint aqui para a gente mostrar uma coisa. A codificação padrão aqui da UART do Arduino é 8N1, tá? Isso quer dizer que eu vou enviar 8 data bits sem paridade com um stop bit. Ou seja, o que eu imagino, o que eu espero que vá sair na forma de onda desse osciloscópio aqui, tá? Então, enquanto eu não estou transmitindo nada, ele vai ficar em nível lógico 1, que é o idle, né, que eu falei, não está transmitindo nada. E aí, quando eu chamar essa função serial.print, ele vai mandar esse caractere A para a máquina de estados da UART transmitir via pino TX. Então, vai aparecer um start bit, tá? Esse aqui é o start, que ele tem nível lógico 0, e aí ele vai mandar os bits que compõem o caractere A. O caractere A minúsculo, pessoal, ele é 0x61 em hexadecimal. E isso, em binário, é 0110 0001. Esse aqui é o bit menos significativo, então é o primeiro a ser transmitido. Então o primeiro bit que vai aparecer aqui, pessoal, é 1, tá?
Transmitiu 1, vai transmitir 1, 2, 3, 4 zeros, ou seja, 1, 2, 3, 4 zeros. Vai transmitir esses dois 1s. Então vai subir a forma de onda aqui. 1, 2, né? E vai transmitir o LSB, que é esse aqui. LSB, vou botar aqui. Aliás, MSB, perdão. Aqui é o LSB. E depois disso, um bit de stop bit. Então vai estar aqui, ó, stop bit, tá? Que vale 1. Então essa é a forma de onda esperada. Se eu não transmitir mais nada na sequência, pessoal, essa forma de onda vai continuar. E aí a gente pode dizer que volta para esse estado de idle, que não tem nenhuma transmissão, tá? Vamos ver se é isso que vai acontecer aqui. Então, mandei ele imprimir um caractere A. Vamos ver o que vai aparecer no osciloscópio aqui. Olha o que apareceu aqui, pessoal. Esse osciloscópio está com 20 volts, ou seja, cada divisãozinha dessas aqui na vertical são 4 volts. 2 volts, aliás. 20 volts no total, tá? 2 volts, né? E ele está configurado para 200 microsegundos por divisão aqui. Mas comparando com a nossa forma de onda aqui, ó, olha só. A gente está vendo o idle, o start bit, o primeiro bit menos significativo, né, que é o LSB aqui, 4 bits de 0, 2 bits 1 aqui em cima, o bit 0 que é o MSB, e o idle aqui, o stop bit e idle de novo. Então a gente está vendo exatamente a forma de onda da transmissão no pino TX do caractere A, tá? Então, sempre que vocês precisarem desenhar a forma de onda, vocês têm que fazer esse processo. Pegar, descobrir qual é o byte, né, transformar ele em binário e montar essa forma de onda, tá? E a gente vai incrementando aqui nossa compreensão. E assim a gente consegue transmitir usando a serial do Arduino. Importante lembrar também que quando a gente transmite, pessoal, o LED TX aqui, ele pisca, tá? No Arduino normal. E quando a gente está recebendo dados, o RX pisca também. Beleza, então dei um exemplo, dei uma pausa no vídeo, vocês podem fazer no Tinkercad, se vocês ainda não estão cadastrados lá, se cadastrem, vocês podem fazer algumas simulações e testes lá. Então aqui está justamente o exemplo do caractere A, tá? Não vou repetir, mas aqui a gente vê exatamente os bits. E claro, pessoal, se a gente olha a forma de onda muitas vezes no osciloscópio, usando ali as unidades, né, de tensão que estão sendo usadas, as escalas, né? As escalas de tempo e tensão, a gente também consegue descobrir o que está sendo transmitido e descobrir também a taxa de comunicação, olhando essas formas de onda em muitos casos, tá? Porque a gente descobre esses tempos. E falando em tempos, né, pessoal, a UART, em geral, a gente usa umas taxas de comunicação padronizadas, que é essa taxa, aquele 9.600 que eu mostrei para vocês. Essas taxas vão geralmente de 1.200 até 115.200. Na maioria dos microcontroladores a gente tem essas taxas. Então a gente vai lá e vai configurar o nosso microcontrolador, né? Para ele se comunicar nessas taxas. O que acontece por trás dos panos? A máquina de estados da UART ela tem um clock e a fonte desse clock é regida por um temporizador. Então esses tempos em bits por segundo eles viram, né, um contador para esse temporizador estourar e gerar cada bit, tá? Como é que a gente calcula o tempo de bit, pessoal? Ou seja, o tempo que vai levar para um bit ser transmitido. É basicamente o inverso da taxa de comunicação em bits por segundo. Então, se a taxa é de 1.200 bits por segundo, isso quer dizer que cada bit, pessoal, vai levar 1 dividido por 1.200, 8,33 na menos 4 ou 833 microsegundos, ou 0,83 milissegundos, tá? Então, quanto maior a taxa, mais bits a gente transmite. E é isso que eu mostro aqui, ó, nessa forma de onda, né? Cada bitzinho aqui, ele tem que ficar, né, esse tempo de bit
aparecendo, né, com esse nível de tensão no pino TX. Então, assim que eu calculo o tempo de bit, pessoal. E a partir do tempo de bit, a gente consegue depois calcular também quanto tempo vai levar para transmitir um byte em cada codificação, tá? Configurações típicas da UART, pessoal. Geralmente vai ser um start bit, tá? Data bits podem ser 8, quando a gente quer transmitir um byte. 7, quando a gente quer transmitir um caractere ASCII. Mas geralmente a gente vai trabalhar com transmissão de byte, tá? Não com essas codificações de menos bits, dificilmente são usadas. Apesar de que dá para configurar o ART para funcionar nessas configurações. Paridade, que é aquele bit especial que eu falei de checagem de erros, que ele pode ser par, ímpar ou sem paridade, na maioria dos casos. E stop bits, a gente geralmente vai usar 1, 1,5 ou 2, tá? Então isso fica meio a critério do cara que está desenvolvendo o projeto, mas alguns protocolos vão exigir configurações específicas. Por exemplo, o Modbus RTU, que na maioria dos casos ele exige que tu configure com 2 stop bits. Essas configurações, pessoal, a gente vai poder fazer, né, na maioria das bibliotecas de microcontroladores. Quando a gente inicializa a serial, a gente configura essas coisas. Depois eu vou mostrar. Então, como é que a gente representa a configuração de uma UART? A gente sempre vai falar duas informações, pessoal, que é a taxa de comunicação e a codificação, tá? Então, por exemplo, esse dispositivo vai se comunicar a 9600 8N1, 8N2, 8E1, 8O2. O que quer dizer isso? Por exemplo, 8N1, pessoal, 8 data bits, ou seja, cada dado transmitido tem 8 bits, sem bit de paridade, então não vai existir aquele bit de paridade, e vai ter um stop bit. Por exemplo, em 9600 8N2, pessoal, 9600 com 8 data bits, sem paridade, com 2 stop bits, tá? 57600 BPS, 8, paridade par, even, 1 stop bit, 1207 N1. Então, a gente sempre vai representar dessa maneira. E aí, olhando isso aqui, a gente entende o que quer dizer cada uma dessas informações. Beleza. Então, essas seriam exemplos de como são representadas essas configurações, tá? Depois a gente fala um pouco mais. Então, assim, falei do tempo de bit, falei das codificações, né, pessoal? Então, como é que a gente consegue calcular quanto tempo vai levar para transmitir um byte? Olha só. Vamos voltar nessa figura aqui. 8N1, pessoal, quer dizer que vai ter um start bit, 8 bits de dados, sem paridade 0, um stop bit. Então, vai ser um start bit, um stop bit, mais 8 bits de dados. Logo aqui, a gente vai ter 10 bits para cada byte que a gente quer transmitir, tá? Ou seja, para cada transmissão, eu vou precisar de 10 bits. 10 tempos de bit para cada byte. Quando a gente tem 8E1 aqui, olha só, a gente vai ter 8 data bits, 1 bit de paridade, 1 stop bit, mais o start bit, né? Então, 1 mais 1 mais 1, 3, mais 8. Aqui a gente tem 11 bits por byte. 11 bits por byte, tá? Essa aqui, ó, 7N1, 1 start bit, 7 data bits, sem paridade e 1 stop bit. Isso aqui vai dar 9 bits por byte. Ou seja, vou precisar de 9 tempos de bit para poder transmitir 1 byte de informação. E aqui, ó, 8N2, 1 start bit, 8 data bits, sem paridade e 2 stop bits. Então, 11, tá? Então, cada codificação, pessoal, implica um determinado número de bits a serem transmitidos e um tempo diferente. Então, a gente sempre vai ter que primeiro estimar essa codificação, quantos bits tem, para daí conseguir calcular quanto tempo vai levar para transmitir 1 byte, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, pessoal, vamos supor que eu estou transmitindo a 1200 bps, tá?
O tempo para transmitir um bit nessa configuração vai ser 1 sobre 1200 aqui, 0,83 milissegundos para transmitir cada bit. E aí, por exemplo, em 8N1, que eu falei para vocês, ó, vai ter o número de bits que a gente vai precisar transmitir é 1 de start, 8 data bits, mais um stop bit, 10 bits. Então, o tempo total que vai levar, né, que está aqui em azul, para transmitir 1 byte, vai ser 10 vezes isso, 8,3 milissegundos, tá? Então, quer dizer que se eu tenho 8,3 milissegundos para 1 byte, se eu quiser transmitir, por exemplo, 100 bytes, pessoal, na sequência, assim, ó, sem interrupção no meio, 100 bytes vezes 8,3 milissegundos, 830 milissegundos para transmitir 100 bytes. E aí, por exemplo, sabendo a quantidade de informação que a gente tem, a gente sabe quanto tempo vai levar para transmitir tudo, ou estimar, né, o tempo que vai levar para transmitir toda essa informação pela serial, a uma determinada taxa e a uma determinada codificação. Então, assim, pessoal, a maioria das bibliotecas de programação, a maioria dos CLPs, a maioria dos equipamentos que tem porta serial e usa o ART, vocês vão poder configurar a taxa em bits por segundo, o número de data bits, paridade, número de stop bits e o tamanho de um buffer de recepção e transmissão, que eu vou falar na sequência. Então, tudo isso vai estar sempre disponível para vocês. E essas configurações vão ajustar essa máquina de estado, né, que eu falei da UART, para que ela consiga receber na taxa de comunicação que foi configurada, né, vai configurar os clocks e vai preparar também a máquina de estados para lidar com os bits de paridade, com os bits de stop, com os stop bits da maneira adequada para a máquina de recepção conseguir extrair os bits de dados mesmo, né, que são os bytes que a gente vai receber. Então, o que é importante, pessoal, ambos dispositivos, tanto que está transmitindo como que está recebendo, né, os dois, tem que estar na mesma taxa com a mesma configuração, tá? Então, esse é um cuidado que vocês têm que ter. O que mais, pessoal? Falei desse bit de paridade, né, que é esse bit que, deixa eu botar aqui a figura de novo, é esse bit que pode ou não ser configurado aqui no fim para existir. E ele é um bit de detecção de erros, tá? De comunicação. Como é que ele funciona, pessoal? A gente vai configurar paridade par ou paridade ímpar no nosso sistema, ou sem paridade. Sem paridade não manda esse bit, com paridade ele vai adicionar esse bit na transmissão. E aí a gente vai escolher se vai usar paridade par ou ímpar nas comunicações. Como é que funciona, pessoal, o bit de paridade? Como é que ele é feito? Vamos supor que eu estou transmitindo o byte 0, de valor 0, tá? 0 em binário são 8 bits 0, tá? Esse é o byte que eu quero transmitir. Então é o seguinte, são 8 zeros. Como é que eu calculo a paridade, o bit de paridade? Primeiro, conto quantos bits desses aqui valem 1. Nesse caso aqui não tem nenhum bit valendo 1, então o número de bits é 0. O número de bits com valor 1 é 0, beleza? Se eu configurei paridade par, pessoal, que é o E, né? Paridade E. Se eu configurei a paridade par e o byte que eu estou transmitindo tem um número de bits 1 par, no caso 0 é par, o bit de paridade fica 0. Ou seja, se é par e o número de bits 1 é par, eu transmito 0. Se eu configurei par e o número de bits com valor 1 deu 1 ou deu ímpar, aí eu vou colocar 1, tá? Opa, deixa eu ver se eu consigo desfazer isso aqui, que eu rateei aqui, não era isso. Por exemplo, vamos para um outro caso, tá? Vamos supor que eu estou transmitindo esses data bits aqui, ó, essa informação, esse byte. Esse byte aqui, ó, tem 3 bits 1, tá? Então, a contagem de bits 1 é ímpar. Se eu configurei a minha paridade no sistema como even, que é par, e o número de bits 1 deu ímpar, eu vou colocar 1, tá? Vamos ver um outro caso aqui, ó. Esses bytes de dados aqui tem 4 bits 1, ó. Número 4, né? 1, 2, 3, 4. Se eu configurei paridade par e o número de bits deu par, eu mando 0. Outro caso aqui, ó. Por exemplo, nesse caso tem 7 bits 1.
Se eu configurei como par e o número deu ímpar, coloco 1. Ou seja, sempre que for par e o número de bits 1 deu par, coloco 0. E agora, se eu configurei ímpar, pessoal, é o contrário. Toda vez que o número de bits 1 for par, e eu configurei como ímpar, eu coloco 1. Toda vez que eu configurei como ímpar e o número de bits 1 deu ímpar, eu coloco como 0. Tá? Então essa é a diferença dos dois. Par e par, coloco 0. Ímpar e ímpar, coloco 0. Né? Então sempre que for diferente, coloca 1. Tá? Então é importante vocês cuidar isso. Aqui está o principal exemplo, né? Contar quantos bits 1 tem e conferir qual foi a paridade que eu configurei, se isso aqui é ímpar ou par, né? Par e par dá 0, ó. Par com paridade configurada ímpar dá 1, tá? Então essa é a ideia da paridade. E outra coisa que eu falei são os buffers, né? Então, em muitas aplicações, pessoal, por exemplo, um microcontrolador aqui, ou um PC, ele pode estar ocupado executando outras tarefas, outras partes do programa, e nesse meio tempo que ele está ocupado fazendo alguma coisa, pode chegar algum byte, né, na RX dele, na recepção. Na maioria dos casos, se a gente não estiver monitorando periodicamente a recepção, a gente pode perder esses bytes que foram recebidos, porque o nosso programa estava ocupado, chegou um monte de byte e reescreveu a máquina de estados. Então a maioria dos microcontroladores e dos códigos das bibliotecas implementam buffers. Esses buffers, pessoal, nada mais são do que fila. Tá? É uma fila, uma FIFO, que vai armazenando todos os bytes que estão chegando, que estão sendo recebidos. Então esses bytes vão chegando nesse buffer e esse buffer vai guardando esses bytes, né, colocando um do ladinho do outro aqui numa fila e contando quantos bytes já chegaram, né? Então toda vez que chega um byte, geralmente ele vai contando 1, 2, 3, para dizer como está a ocupação dessa fila, como está a ocupação desse buffer, né, com esses bytes que estão chegando por aqui. E esse buffer vai ficar ali, e aí a função de leitura que a gente vai usar no nosso programa que lê esses bytes que foram recebidos, ela vai lendo dessa fila, ela lê primeiro esse aqui, depois esse aqui, depois esse aqui, né? E à medida que vai sendo tirado da fila, vão ficando esses outros que ainda não foram lidos. Então a maioria o buffer ele tem uma outra vantagem que a gente consegue conferir quantos bytes já chegaram, né? Quantos estão disponíveis. Então eu vou mostrar um pouco para vocês isso na questão do Arduino. Mas o buffer é sempre uma coisa interessante da gente ter, justamente para evitar a perda de bytes, porque a gente não leu no momento certo, né, ou não leu a tempo esses bytes que chegaram. E aí o buffer vai ter uma capacidade, vai ter aí 10 bytes, 32, 64 bytes, que a gente consegue configurar também na maioria das aplicações. O que mais a UART tem, pessoal? Geralmente tem algum registrador, tem alguma posição na memória do microcontrolador que guarda um status, para que a gente consiga identificar, né, alguns bits desse registrador vão identificar erros de recepção, erros de paridade. Então, em geral, as bibliotecas de serial, pessoal, elas têm algumas funções para a gente detectar erros. Detectar erros de paridade, detectar algum timeout, algum erro de recepção, detectar o sucesso de transmissão também. E tudo isso fica nesse registrador de status e controle, que em algumas bibliotecas vocês têm acesso para checar essas informações. Então, numa aplicação mais robusta, né, num programa mais completo, a gente pode também fazer essas checagens. E outra coisa que a UART faz em alguns microcontroladores é gerar uma interrupção. Então, toda vez que chega um byte, ou toda vez que ela terminou de transmitir um byte, ela gera uma interrupção para que no nosso programa a gente possa programar a transmissão de um próximo byte e implementar os buffers também. Os buffers são todos implementados com base nas interrupções. Beleza, pessoal. O que mais temos aí para falar de UART? Bom, no computador, pessoal, a maioria das placas-mãe tem lá uma UART, mas ela está ligada numa interface 232, tá? Que é nível lógico da 232. Mas em alguns casos a gente quer fazer uma aplicação ou quer fazer um conversor e a gente pode usar um chip que nem o FT232BM. Ele é um conversor de serial para USB. Ou seja, esse chipzinho aqui, ele tem alguns pinos que a gente consegue ligar na USB do PC e ele cria uma porta COM, ele cria uma porta serial virtual
E do outro lado dele tem uma UART. Essa UART, com nível de 5 volts, aqui a gente pode usar para ligar, por exemplo, num microcontrolador que não tem USB, né? Ou num outro dispositivo serial, UART, para a gente comunicar com ele e aí se comunicar através dessa porta COM que o PC vai gerar. Então esses conversores eles são bem convencionais de existirem, inclusive vários microcontroladores, pessoal, se vocês olharem perto da porta USB do microcontrolador, geralmente tem um conversor USB para serial, tá? Então tem vários circuitinhos aí na internet, caso um dia vocês venham a querer fazer uma placa com isso, e tem muitos conversores USB para serial que usam esse próprio chip, a gente compra pronto já. Outra coisa importante, né, tabela ASCII, né, pessoal? A gente vai acabar usando bastante, que nem eu falei para vocês, ó, o caractere A minúsculo, tá? Em hexadecimal ele vale 61, em decimal 97, tá? E só para lembrar que a tabela ASCII, cada caractere é representado por um valor de byte. De 0 a 32 a gente tem os bytes de controle. De 32 a 126 são os caracteres, ó, 32 até 126. E de 127 em diante são caracteres especiais, né, que vai depender aí muito do equipamento que a gente está usando, o que ele vai fazer. Mas enfim, se vocês tiverem que desenhar a forma de onda do caractere P minúsculo, vocês podem olhar aqui qual é o valor em hexa, converter isso aqui para binário e desenhar a forma de onda, tá? Então, quiserem pausar o vídeo agora e fazer um exercício, desenhem aqui o caractere P, então, minúsculo, desenhem a forma de onda dele para a codificação 8N2 e para a codificação 8E1, para ver se vocês entenderam os conceitos de paridade e de codificação. E vamos fazer uma simulação agora para mostrar como a gente pode comunicar um Arduino pelo outro e também se familiarizar com as funções das bibliotecas do Arduino. Então o que eu fiz aqui, pessoal? O Arduino 1, tá? Vocês estão vendo que está ligado o TX dele no RX do Arduino 2. E aqui o TX do Arduino 1 está ligado no RX do Arduino, do 2 está ligado no 1, perdão. E aqui no Arduino 2 a gente tem um LED na saída 13. O que eu quero fazer? Eu quero fazer com que esse Arduino 1 fique enviando caracteres pela serial a cada segundo. E aqui no Arduino 2, toda vez que chegar o caractere A, eu quero que ligue o LED. Toda vez que chegar qualquer outro caractere, eu quero que desligue o LED. Então esse Arduino vai ficar transmitindo bytes, esse aqui vai ficar recebendo e, dependendo do valor do que foi recebido, vai ligar ou desligar o LED. Então o que eu vou fazer no Arduino 1, pessoal? Olha só como eu configuro a serial, tá? Dentro da função de configuração do Arduino, de inicialização, que é a função setup, eu dou a função serial begin, que é para inicializar a porta serial. 9600 bps, com a codificação serial 8N1. Se eu quisesse botar 8N2, 8N2. Se quisesse botar 8O2, 8O2, que tem várias definições prontas. E aí a gente configurou a UART para se comunicar nessa taxa com essa codificação. E olha que difícil, pessoal, dentro do loop. Serial.write ou .print também funciona. E o caractere A. Serial.write A. Fazendo isso, ele vai disparar pela TX aqui o envio do caractere A. E o que vai acontecer aqui? Vai dar um delay, vai mandar o caractere B e vai esperar um segundo. Vai mandar o caractere A, espera um segundo. Manda o caractere B, espera um segundo. Então ele vai ficar mandando A, B pela serial, tá? E o que vai acontecer no Arduino 2 aqui, ó, pessoal, que é o que está recebendo. Vamos analisar esse código aqui, ó. Eu criei uma variável para o LED, para dizer que ele está ligado no pino 13. Na rotina de setup, configurei o LED, o pino do LED, o pino 13, como uma saída para a gente controlar o LED, né? E configurei também, ó, a serial na mesma taxa do Arduino 1. Ou seja, serial.begin 9600, serial 8N1. Tá? Então configurei essa mesma taxa. O que vai mudar dentro do loop? Vocês estão vendo que tem uma função aqui, ó, serial.available, tá?
Essa função, pessoal, ela retorna um número que é a quantidade de bytes que está no buffer de recepção do Arduino 2. Ou seja, a gente está conferindo quantos bytes já chegaram pela serial, tá? Com essa função serial.available. Então ela vai ser uma função muito importante para toda vez que a gente está recebendo dados, para a gente checar se chegou efetivamente alguma coisa ou não no nosso código. Então olha só, se serial.available é maior que 0, quer dizer que chegou algum byte, alguma coisa chegou na recepção. E aí eu vou usar a função serial.read para ler o primeiro byte da FIFO, né, do buffer. Ou seja, char recebido, eu criei essa variável do char para guardar o que foi recebido, serial.read. Então, se chegou um caractere A, aqui dentro da variável recebido vai estar guardado A. E aí eu vou testar qual byte foi recebido. Então, se recebido é igual ao caractere A, aciona a saída do LED, ó, digital write LED high. Se chegou qualquer outra coisa, pessoal, desliga o LED. Ou seja, quando chegar o A, vai ligar o LED. Quando chegar o B, vai desligar o LED, tá? Para fazer uma demonstração, tenho aqui o exemplinho pronto, tá? No Tinkercad. Então aqui estão os códigos, ó, do Arduino 1, configura serial, manda o A, delay de 1 segundo, B, delay de 1 segundo. E aqui no Arduino 2, né, checa se chegou alguma coisa na serial e se chegou o A, manda ligar o LED, tá? Então o que a gente vai ter que ver é esse LED ligado 1 segundo e desligado 1 segundo. E tá aqui ele piscando, indicando então que realmente está transmitindo aqui no pino TX e recebendo aqui. Se eu quiser conferir mais ainda, eu posso botar um osciloscópio aqui na simulação do Tinkercad. Deixa eu só localizá-lo aqui, osciloscópio. Vou colocar aqui uma divisão um pouco menor, vamos botar 100 microsegundos por divisão. Vou ligar ele no Terra, né? Vamos ligar ele no Terra aqui, bem de qualquer jeito. E aqui eu vou ligar no RX aqui para ver o que está sendo recebido. E vamos ver o que vai aparecer, ó. Forma de onda aqui. Esse osciloscópio não tem muito recurso, então vai ser difícil de enxergar, tá? Mas enfim, a gente pode mudar aqui os valores para enxergar melhor. Ó, essa curvinha aqui embaixo, na verdade, é a comunicação acontecendo, tá? Mas enfim, não tem como mostrar muito bem para esse caso. Tá? Vocês estão vendo que realmente um Arduino está transmitindo e o outro está recebendo, beleza? E era isso, pessoal. Então, de UART é mais ou menos isso. Acho que o importante é entender as codificações, né? E as implicações que cada codificação vai ter, que é poder detectar erros nas comunicações, poder também calcular quanto tempo vai levar uma transmissão de dados, né? E também estar atento às codificações e taxas de comunicação padrão que a gente vai usar. Tá? Então a tarefa de vocês agora é fazer essa simulação, é montar esse circuito, copiar esses códigos e botar a executar no Tinkercad de vocês. E aí tem as listas de exercícios também, beleza? Então, curtam aí a aula, comentem com suas dúvidas. Se tiverem mais alguma coisa que vocês queiram complementar ou que não compreenderam, podem comentar aqui também ou comentar na aula presencial. E também podem compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, quem está assistindo de fora também. Os materiais complementares estão na página kiki.com.br, beleza? Valeu aí, até a próxima, pessoal.